Olá, me chamo Alisson Gabriel e esse podcast faz parte da disciplina de Biologia Celular, ministrado pela professora Fábia, e hoje iremos aprender sobre a célula animal. A célula animal. A célula animal é uma célula do tipo eucarionte e, portanto, apresenta estruturas como núcleo e organelas citoplasmáticas. Algumas organelas permitem diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Na célula animal, destacam-se a presença de lisossomos e a ausência de parede celular, plastídeos e vacúolo central ou de suco celular. Agora, iremos aprender um pouco sobre as características básicas de uma célula animal. A célula animal, assim como todas as células, apresenta membrana plasmática e citoplasma. Por ser uma célula eucarionte, possui núcleo e também organelas celulares. Vamos explorar a seguir cada uma dessas importantes partes da célula. E primeiramente começaremos com a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma membrana que envolve a célula, garantindo a separação do conteúdo celular do meio externo. Ela é constituída por uma bicamada lipídica, na qual se encontram proteínas associadas de diferentes formas. Algumas proteínas se estendem através de bicamada lipídica, enquanto outras estão apenas ligadas à sua superfície. Deu para entender? Além de envolver a célula, a membrana plasmática apresenta uma série de outras funções, como controlar o que entra e o que sai da célula. Essa propriedade é conhecida como permeabilidade seletiva. Tudo bem? Deu para entender o que é a membrana plasmática? Então, agora a gente vai aprender um pouco sobre a citoplasma. O citoplasma está localizado nas células eucariontes, entre a membrana plasmática e o núcleo, preenchendo o interior da célula. É no citoplasma que são encontradas as chamadas organelas celulares e também o citoesqueleto, uma complexa rede de proteínas constituída por filamentos de actinia, microtúbulos e filamentos intermediários. Denominamos de citosol a parte do citoplasma que não é dividida por membranas intracelulares, ou seja, o citosol consiste no material localizado entre as organelas. Ele apresenta uma consistência gelatinosa, sendo formado por água e várias substâncias gelatinosas. Agora vamos aprender um pouco sobre as organelas celulares. As organelas celulares são estruturas envolvidas por uma membrana que se encontram suspensas num citosol de células eucariontes. Nas células animais, podemos observar a presença das seguintes organelas: retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, peroxomo, mitocôndria e centríolos. Deu para pegar bem? Podemos observar a presença das seguintes organelas, repetindo mais uma vez: retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, peroxomo, mitocôndria e centríolos. O retículo endoplasmático pode ser dividido em dois tipos: retículo endoplasmático liso e rugoso, os quais se diferenciam pelo fato de o rugoso apresentar ribossomos ligados à sua membrana. O retículo endoplasmático liso apresenta como funções a síntese de lipídios e a desintoxicação. O retículo endoplasmático rugoso, por sua vez, relaciona-se com a síntese de proteínas. O complexo golgiense, por sua vez, está relacionado com a modificação, armazenamento e a secreção de substâncias. Agora vamos para os lisossomos. Os lisossomos são organelas relacionadas com a digestão intracelular e também com a reciclagem de materiais orgânicos da célula. Essas organelas são típicas da célula animal, não sendo observadas em células vegetais. Já os peroxomos se destacam por promover reações
em que o peróxido de hidrogênio é formado e degradado. Essa organela está relacionada com a oxidação de moléculas tóxicas. Agora vamos para as mitocôndrias, que é uma das maiores e mais importantes mitocôndrias da célula. As mitocôndrias são organelas extremamente importantes, sendo denominadas por muitos autores de casas de força das células. É nas mitocôndrias que ocorre a respiração celular, um processo que leva à produção de ATP para a célula. Agora vamos falar um pouco sobre os centríolos. Os centríolos estão relacionados com o processo de divisão celular. Frequentemente são indicados como organelas exclusivas da célula animal, porém eles ocorrem na maioria das células eucariontes, não estando presente apenas nas células não flageladas, nas plantas, algas vermelhas e fungos. Não podemos deixar de citar os ribossomos. Essas estruturas não são consideradas organelas por muitos autores, devido à ausência de membranas. Sua função é realizar a síntese de proteínas. Eles estão presentes em células eucariontes e também procariontes. Núcleo. O núcleo é uma estrutura típica da célula eucarionte, sendo esse o local onde está a maior parte da informação genética da célula, responsável por controlar as atividades celulares. Ele é envolvido por duas membranas que, em conjunto, são denominadas de invólucro nuclear ou carioteca. No núcleo encontramos além do DNA, uma região chamada de nucleolo, onde há grandes quantidades de RNA. É o nucleolo que as subunidades ribossômicas são formadas. Tudo certo, pessoal? Estão acompanhando? Agora vamos apresentar as diferenças entre as células animais e as células vegetais. Acompanha comigo. A célula animal e a célula vegetal são dois tipos de células eucariontes, apresentando, portanto, muitas características em comum. Podemos diferenciá-las, no entanto, observando a presença ou a ausência de determinadas estruturas. Veja a seguir as principais diferenças entre esses tipos celulares. A célula vegetal apresenta parede celular, estrutura ausente na célula animal. A célula vegetal apresenta algumas organelas típicas, plastídeos e váculo de suco celular ou váculo central não são observados em células animais. Lisossomos são organelas encontradas apenas na célula animal. Deu para entender? Isso é o que temos para hoje. Meu grupo é formado apenas por Alisson Gabriel, que no caso sou eu, e até a próxima. Tchau, tchau.